Hoje, né, a todos os irmãos do canal. Irmãos, o meu nome é Amanda, eu moro aqui na cidade de Maceió e eu vou estar relatando, né, uma experiência que eu tive, que aconteceu comigo, né, no ano de 2019 e como é que o Senhor me libertou, né? Certo dia a irmã Miriam, ela colocou no canal dela a respeito de uns demônios, né, chamado de incubos e sucubos. E ali eu fiz um comentário dizendo que eu já tinha sido, né, atacada por esses demônios. E isso começou no ano passado, né, no ano de 2019. Eu passei assim por uma frieza espiritual muito grande devido a um problema, né, que tinha acontecido na igreja o qual eu congregava na época. E aí eu tive essa frieza, né, um desânimo, né, muito grande. E eu comecei, na verdade, assim, a, podemos dizer, me descuidar, né, me descuidar espiritualmente. A igreja, irmãos, eu sempre congreguei em igrejas que não pregam a doutrina, né, que não são de doutrina. Porém, eu sempre fui uma pessoa que as oportunidades que eu tive de pregar em algumas igrejas, eu sempre falava muito de ordem e decência, né? Que o cristão ele precisa, na verdade, ser diferente do mundo. Eu creio que o Senhor já colocava isso em mim, porque ele já tinha um propósito, né, comigo. De um dia eu conhecer a sua doutrina e seguir. E aí eu comecei, né, nessa época eu comecei assim a dormir, na verdade, de roupas que não eram adequadas, né? Eu comecei a dormir de blusas de alcinha, de short coto, né? E ali eu comecei também nessa época, eu lembro que eu comecei a fazer academia, porque eu estava um pouco fora do peso. E tudo isso a gente começa, né, o inimigo ele começa a trabalhar, né, na nossa mente. E a gente, de uma certa forma, irmãos, a gente quer mostrar o corpo. Quando a gente começa a ver resultados, né, você quer mostrar o corpo. O inimigo, ele instiga você a fazer isso. E ali eu comecei a vestir, né, short coto, coisas que eu não fazia, né, comecei a dormir com short coto, com blusas de alcinha, e foi quando começou, né? Eu sentia à noite como se tivesse uma pessoa, né, em cima de mim, eu não tinha força. E ali eu começava a clamar, e essa força ela me deixava, ela ia embora. E aí começou mais constante, porque eu comecei a ter sonhos, né? Eu comecei a ter sonhos, tendo relações sexuais com outras pessoas. Inclusive eu cheguei até a ter sonhos, tendo relações sexuais com outras mulheres, né? E aquilo ali começou a me preocupar, e eu comecei a perguntar ao Senhor o que era que estava acontecendo, que isso era toda noite, era constante, né? Era uma tortura, e eu ficava assim sem saber o que estava acontecendo, e eu comecei a perguntar ao Senhor. E aí foi a partir desse momento que Deus ele começou assim a usar, né, alguns testemunhos do YouTube para que eu viesse conhecer a doutrina dele, né, e que eu viesse entender que ser cristão não é apenas falar da boca para fora ou ser meio cristão. Não, é de fato e de direito ter uma mudança, não apenas de dentro, mas também fora, né, andar como um cristão, ou seja, fazer a diferença, mesmo que para isso você seja excluído do mundo, porque o que eu vejo hoje em dia é muitos crentes, eles querem ser aceitos pelo mundo, então para eles ser aceito pelo mundo, eles precisam andar igual às pessoas do mundo, né? E não é dessa forma. E ali, um certo dia eu olhando em um canal do YouTube, eu vi, né, um testemunho de uma esposa de um pastor. E ela estava passando praticamente pela mesma coisa que eu. A diferença é que ela teve um arrebatamento, né? Deus mostrou, arrebatou ela e mostrou que o motivo pelo qual ela estava sendo atacada por esses demônios era a forma como ela dormia, era a forma como ela se vestia. E aí, quando eu ouvi esse testemunho, eu vi que era exatamente o que estava acontecendo comigo, né? E a partir daquele momento foi quando o Senhor ele começou a me mostrar, né, mais e mais testemunhos,
respeito da doutrina do Senhor. E aí eu tomei a decisão, né, de passar a dormir normal, como eu dormia com a minha roupa. E aos pouquinhos eu fui, né, entrando na doutrina do Senhor, fui jogando fora as coisas que o Senhor me mostrava, me revelava. Deus começou a me revelar muitas coisas em sonho, inclusive a respeito da depilação, né, que eu teimei. Deus começou a me mostrar, né, e ali eu fui jogando as minhas coisas fora, calça comprida, maquiagem, bijuterias que eu tinha comprado, que eu não tinha nem usado. Peguei um saco de lixo, joguei tudo dentro e joguei no lixo, né? Mas foi dessa forma que o Senhor, ele começou a me mostrar. Eu comecei a ver, né, mais e mais testemunhos de outras pessoas que também, assim como eu, elas estavam sendo atacadas, né, por essa caixa de demônio. E eu me recordo bem que tinha dia que eu amanhecia toda dolorida, como se de fato eu tivesse tido relações, né, com uma pessoa. E foi isso que começou a me preocupar. E isso começou a desencadear em mim muita inflamação, né? Eu tinha bastante inflamação. E eu comecei a me preocupar a respeito disso, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, ele me mostrou, né, o meu erro, e eu continuo, irmãos, na luta, né, de fazer a vontade do Senhor, porque a gente sabe que não é fácil, é uma luta diária, né, da carne contra o espírito, né, e a gente sabe também que vai vencer aquele que a gente mais alimentar, né? Se você alimentar mais a sua carne, será a sua carne que vai vencer. Se você alimentar seu espírito, será o seu espírito que vai prevalecer, né? Então, assim, eu deixo aqui como alerta, né, para todos, que realmente existe. Às vezes as pessoas têm aquilo, mas onde é que está isso na Bíblia? Gente, Deus não é obrigado, certo? Deus não é submisso ao homem para tudo que tiver no reino espiritual ele colocar na palavra. Não. Salmos, eu não me recordo agora qual é o salmo que fala, mas se eu não me engano é o 25:14, que ele diz assim, que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses ele fará saber o seu conserto. Então, se a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, então a gente vê, logo a gente deduz, né, que Deus, ele tem os seus segredos, né? O reino espiritual, irmãos, ele tem o seu segredo, né? Então, nós como seres humanos não podemos subestimar, né? Que é isso que tem derrubado a muitos, é subestimar, né, o reino das trevas, né? Então eu deixo como alerta, né? A irmã pediu que eu gravasse um áudio, na verdade já era para mim ter gravado, mas o tempo não estava deixando, né? E eu saúdo a todos do canal com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Tá aí o testemunho da nossa irmã Amanda para a nossa edificação, para o nosso despertamento, para que nós venhamos ficar, aleluia, glórias a Deus, mais vigilante na presença do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Uma boa noite, uma boa madrugada de salvação para todos os amados ouvintes. Aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.